Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Júlio Alves e estamos começando a nossa primeira aula do curso completo de PHP 7. E nessa aula a gente vai começar com uma breve introdução à linguagem e um pouco de história também. A gente vai começar primeiro para como é que iniciou o PHP, como é que o criador da linguagem decidiu criar o PHP, qual era o principal intuito dele. Então, vamos lá. Bom, o PHP foi criado em 1994 por um cara chamado Rasmus Lerdof, que é esse cara aqui da foto. E o principal intuito dele a principal intenção que ele tinha era criar páginas dinâmicas que ele próprio utilizava para monitorar os acessos ao currículo dele na internet. Então, basicamente era isso. E o principal significado de PHP na época era Personal Homes Page Tools. Então, basicamente começou com isso. Esse era o intuito do Rasmus quando iniciou com o PHP. Em 1995 ele lançou uma nova melhoria do PHP, que era PHP/FI, que esse FI significava Form Interpreter. E em 1997, 2 anos depois, ele lançou a segunda versão desse mesmo pacote de atualização. Bom, depois disso ele conheceu dois jovens estudantes acadêmicos chamados If e Andy. Eles se juntaram a um projeto, eles estavam com um projeto de e-commerce e decidiram se juntar ao Rasmus para implementar melhorias no projeto, no PHP. E em 1998 nasceu o PHP 3. E o PHP 3, com a ajuda desses irmãos, ele teve uma série de melhorias na questão da extensibilidade. Foi implementado também novas conexões com vários bancos de dados, novos protocolos de leitura, de escrita, de abertura de arquivo. Teve uma sintaxe mais consistente e suporte à orientação a objetos. Se bem que naquela época em que foi lançado, o suporte à orientação a objetos era muito fraco mesmo. E ele também teve uma nova API que permitia que escrevessem módulos na linguagem Perl, né, para PHP. Bom, isso foi em 1998. E com isso também o PHP 3 ele acabou ganhando um novo significado. E esse novo significado era Hypertext Processor, que Hypertext era processador de hipertexto. Então, esse era o principal significado do PHP 7, desculpa, PHP na época, o PHP 3. Depois de um tempo, esses mesmos irmãos, eles criaram a Zend Engine, que é usada até hoje no PHP 5.6, ela é usada com bastante melhorias. E eles criaram isso, que foi implementado no PHP 4, que foi lançado também nos anos 2000. E essa Zend Engine, ela tinha uma série de recursos, muita melhoria que foi implementada no PHP 4, mas ainda assim a gente não tinha uma forte base de orientação a objetos. Isso só foi lançado no PHP 5, e o PHP 5 só foi lançado 4 anos mais tarde, que foi em 2004. No PHP 5 a gente teve muitas melhorias na questão de orientação a objetos, de conexão com banco de dados, de segurança. Então foi um passo importante para a comunidade PHP, né, que ajudou bastante nesse quesito. E dentro do PHP 5 tiveram várias melhorias, como por exemplo teve a melhoria, a atualização do PHP 5 para o PHP 5.1, 5.2, 5.3, até chegar ao que a gente tem hoje, que é o PHP 5.6. Então,
o PHP 5.6, a gente tem atualmente, no momento que eu estou falando, a gente tem o PHP 7. Depois do 5.6 foi lançado o 7. Aí você me pergunta, Júlio, por que não foi lançado o PHP 6? Onde é que está o PHP 6? Então, o PHP 6 foi uma tentativa que não deu certo de ser lançada. Depois do PHP 5, a comunidade tentou lançar o 6, só que o projeto foi... Desculpa, a tela apagou. O projeto foi iniciado. No entanto, houveram uma série de problemas logo no começo com codificação TF8, TF16, suporte à codificação no geral, a Unicode. E esses problemas mais tarde acarretaram em uma série de outros problemas com suporte que precisavam de suporte no PHP 6 e acabou que não deu certo. E isso, essas melhorias que seriam implementadas no PHP 6, elas acabaram sendo lançadas no PHP 5, que foi daí 5.4, 5.5 e o 5.6. Essas melhorias não se perderam. No entanto, o PHP 6 não foi lançado. Daí em 2015, no final de 2015, dezembro de 2015, foi lançado o PHP 7. E o PHP 7 ele representa, eu diria, um divisor de águas na história do PHP. Isso porque o PHP 7 ele implementa uma série de recursos novos para orientação a objetos, para ter uma escrita melhor. Só que o ponto principal dele é que ele consegue ser 2 vezes mais rápido que o PHP 5.6. Ele é muito rápido, porque a Zend Engine que a gente falou anteriormente, ela foi totalmente reescrita para otimizar o uso da memória no PHP, e isso trouxe muita melhoria, muita performance para o PHP 7. Então, uma das principais melhorias do PHP 7 é a performance. Bom, dito isso, a gente termina com a parte de história do PHP. E eu tenho basicamente algumas dicas importantes para você que está começando com o PHP 7 ou 5.6, que está sendo bastante usado. O PHP 7 também já está estável, já está em produção. E essas são algumas dicas importantes antes de a gente começar. Bom, a primeira de todas, é que você tem que ser amigo da documentação e do manual do PHP. Lá você vai encontrar tudo, absolutamente tudo que você precisa para desenvolver bem, para escrever bem, para ter informação sobre funções do PHP, orientação a objetos. Existe muito suporte para, caso você não saiba inglês, existe muito suporte, muita tradução lá da comunidade para você ler em português, a documentação mesmo. E é isso, essa é a primeira dica, para você ser amigo da documentação. E a segunda dica é você ter, isso eu vou explicar mais adiante, mas já adiantando, são práticas com dry e keys. O dry ele significa don't repeat yourself, e o key significa keep it simple, stupid. Que a primeira dry quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai escrever código e não vai repetir o que a gente escreveu. A gente vai reusar o que a gente escreveu. A gente vai ter muito reuso no nosso código, somente orientação a objetos. E o keys, ele significa para a gente manter as coisas tão simples quanto possíveis. Quando a gente vai escrever um código, a gente corre o risco de fazer over-engineer, que é isso, que é criar coisas que a gente não vai usar, que não são necessárias, que a gente acaba criando mais problema no nosso código. Então isso a gente vai evitar, e eu vou ensinar para vocês como.
E basicamente essa é a segunda dica. Bom, a terceira dica é para você aprender a organizar seu código e seus arquivos. Isso também eu vou falar no curso. Vou falar bastante disso para a gente organizar os nossos arquivos, porque a organização do nosso código e dos nossos arquivos é algo primordial para a gente poder dar manutenção bem no nosso projeto. Ele se tornar muito fácil de manter, muito fácil de organizar e ser extensível. Outra coisa vai ser o uso consistente de nomes para variáveis, para classes, para funções, para métodos, que a gente vai também entender bastante sobre isso, que é poder dar nomes, que é uma das coisas mais difíceis, que é dar nomes consistentes às minhas classes, às minhas funções, aos meus métodos. Isso a gente vai entender bastante. E a última dica é para você não ter medo de errar, porque a gente vai errar muito, a gente trabalha muito com erros, a gente vai se frustrar bastante porque o código que a gente implementou não compila, não roda, não executa, a gente não entende o que é que está acontecendo em determinadas classes, e a gente vai aprender a tratar o erro, aprender a debugar, mas o mais importante é você não ter medo de errar, não ter medo de escrever, de colocar aquele projeto que você tem em produção. Não ter medo, porque isso é totalmente comum, é totalmente aceitável, e é com o erro que a gente vai aprendendo, que a gente vai buscando o crescimento. Então, essas são as minhas dicas. Essa foi uma breve história do PHP, né, de como ele começou. E é isso. Na próxima aula a gente já vai começar instalando alguns programas para a gente começar a trabalhar com o PHP. Valeu, abraço, tchau, tchau.